Immanuel Kant foi um filósofo alemão e também um dos pensadores mais influentes na história da filosofia ocidental. Sua filosofia é chamada de idealismo transcendental, afirmando que as coisas que vemos no mundo são apenas aparências, que a verdadeira natureza das coisas não é cognoscível para nós, mas podemos chegar mais perto de sua verdadeira essência por meio de nossa capacidade de raciocínio. Ele acreditava que a razão é a verdadeira fonte da moralidade. Kant contribuiu imensamente para os campos da epistemologia, metafísica, ética e estética. Ele também foi um defensor da ideia de paz global e acreditava que ela pode ser alcançada pela democracia universal e cooperação internacional. Ele percebeu o tempo de uma forma incomum em relação a como ele organizou sua vida. Ele nasceu no século XVIII e foi criado em uma família religiosa. Sua educação foi muito rigorosa e disciplinar. Como resultado, sua vida foi caracterizada por uma disciplina excepcional. Kant era um homem de rotina estável, seguindo todos os dias o mesmo cronograma, o que o levou a resultados extraordinários. Ele escreveu livros e ensaios importantes como Crítica da Razão Pura, Metafísica da Moral, Crítica do Julgamento, Crítica da Razão Prática, respondendo à pergunta do que é o Iluminismo, e O Paz Perpétua, um esboço filosófico, todos eles ainda relevantes hoje em dia, e, apesar de sua agenda rígida, ele tinha uma vida social rica. Parece que seu método de administrar seu tempo teve ótimos resultados, ele foi muito produtivo até o fim de sua longa vida, e com isso em mente trazemos para você 7 lições sobre a administração do tempo que podemos aprender com a filosofia de Immanuel Kant. 1. Organize-se. Kant diz, e ciência é conhecimento organizado. Sabedoria é vida organizada. Immanuel Kant era um ser humano muito incomum. Ele acordava todos os dias às 5 horas da manhã. Tendo uma empregada doméstica encarregada de garantir que ele nunca acordasse nem meia hora atrasado. Após se levantar, Kant bebia 1 ou 2 xícaras de chá fraco, fumava um cachimbo de tabaco e meditava sobre sua vida. Então, suas palestras começavam às 7 horas, e duravam até às 11 horas. Com as palestras terminadas, ele trabalhou novamente em seus escritos até o almoço. Depois do almoço, ele saiu para uma caminhada, então passou suas tardes com seu bom amigo Grimm. Depois, ele foi para casa e passou algum tempo trabalhando e lendo, antes de dormir novamente, por volta das 23 horas. Kant afirmou que uma vida sem uma rotina ou estrutura diária irá esgotá-lo mental, física e emocionalmente, portanto, você precisa organizar sua vida da melhor maneira possível para você. A melhor maneira de começar a organizar sua vida é pensar sobre seus objetivos de longo prazo e definir algumas rotinas que podem ajudá-lo a atingir esses objetivos. Portanto, é muito importante organizar sua vida de acordo com seus objetivos de longo prazo, porque dessa forma você pode priorizar suas atividades e alocar mais tempo para aquelas atividades que realmente importam para você a longo prazo. Uma boa gestão do tempo ajudaria você a se concentrar nas coisas importantes e a atingir seus objetivos de longo prazo. Os objetivos de Kant eram escrever livros que pudessem transformar a humanidade e é por isso que ele passava seus dias principalmente escrevendo, lendo e ensinando, além de obter contribuições de pessoas com ideias semelhantes e grande intelecto. Se você não estabelecer pelo menos algumas rotinas, a vida simplesmente acontecerá com você e você acabará trabalhando para os objetivos de outras pessoas na vida. As rotinas podem realmente ajudá-lo a atingir seus objetivos, e para isso, você precisa de uma quantidade significativa de paciência. Os maiores prêmios são dados a pessoas que são persistentes em sua jornada e não desistem. Por exemplo, se você definir uma meta de ser um violinista famoso em uma grande orquestra, você deve escolher um trabalho que lhe permita passar tempo desenvolvendo suas habilidades musicais, como ser um professor de violino, bem como prática diária, passando tempo estudando os mestres, vendo-os em concertos se possível, e fazendo networking com outros músicos em grupos online, bem como no bar em concertos e eventos da indústria como conferências. Tudo isso pode ajudá-lo a conseguir melhores shows como músico ou, no mínimo, ajudá-lo a melhorar e continuar melhorando. Em geral, passar tempo praticando sua arte e fazendo networking ajudará você a obter as habilidades necessárias para o emprego dos seus sonhos, bem como encontrar as conexões certas para obtê-lo. Como diz o velho ditado, sorte é o que acontece quando a preparação encontra a oportunidade. 2. Siga em frente. Kant nos diz, o homem deve ser disciplinado,
pois ele é por natureza cru e selvagem. Kant não apenas organizou sua vida em conjuntos de rotinas, mas também seguiu adiante. Sendo criado em uma família rigorosa e muito religiosa, com regras fixas para tudo, desde criança ele aprendeu o que significava ter disciplina e fazer o que você pretende fazer. Suas ações na vida seguiam uma agenda rigorosa, dizia-se que os vizinhos acertavam seus relógios por suas caminhadas diárias. Ele era um homem de disciplina de ferro. Depois de reconhecer seus objetivos e prioridades mais importantes, você precisa aparecer todos os dias e seguir com seus planos. Dizem que metade do sucesso na vida é aparecer, ou seja, fazer o que você pretende fazer depois de decidir seus objetivos. Embora possamos nunca atingir esse nível de disciplina, todos nós podemos tentar incorporar um pouco da disciplina kantiana em nossas próprias vidas, especialmente em nossas vidas profissionais. Por exemplo, se você estiver trabalhando remotamente, online, como eu, você pode achar muito difícil ser disciplinado. Às vezes é mais difícil criar e seguir uma rotina diária quando você não tem um chefe para lhe dizer o que você tem que fazer. Neste caso, você precisa lutar contra a sua vontade de procrastinar e aprender como se motivar para progredir em seu trabalho. Para colocar de forma mais simples, você precisa ser pai de si mesmo. Imagine que você é um cavaleiro em um elefante, o elefante sendo sua natureza crua e selvagem, que não gosta de seguir rotinas. Ele é preguiçoso e rebelde. Você precisa aprender a ser gentil e resistente ao mesmo tempo, a estar no controle. Você tem que motivar seu elefante a levá-lo até o seu objetivo desejado. A melhor técnica de motivação é recompensar seu elefante toda vez que ele fizer o que você pediu. Para um exemplo mais realista, quando se trata de programar sua carga de trabalho no seu trabalho para maximizar a motivação e minimizar a procrastinação, você pode dividir seu dia em tarefas diferentes, da tarefa mais difícil e importante em mãos até a menos importante, mais trivial, e começar com sua tarefa mais importante e difícil. Se você começar concluindo sua tarefa mais importante e difícil, uma tarefa que você provavelmente irá procrastinar, você seguirá seu dia sabendo que a fez e o resto do seu dia parecerá muito mais fácil em comparação. Seu elefante o estará motivado a trabalhar no começo do dia porque ele pensará em que noite relaxante ele pode ter no final dele. Além disso, como aprendemos com nosso elefante imaginário antes, você deve se recompensar depois de terminar cada tarefa. Pode ser ler um capítulo do seu livro favorito, assistir a um episódio da sua série de TV favorita, comer um biscoito, dar uma volta e assim por diante. Com o tempo, você notará que fica cada vez mais fácil seguir as rotinas e começará a se sentir mais enérgico e ansioso para continuar trabalhando. 3. Siga princípios universais em suas atividades diárias. Para citar Kant, haja de modo que seu princípio de ação possa ser seguramente transformado em lei para o mundo inteiro. Kant acreditava que nós, como seres racionais, temos o poder da vontade, para escolher nossas ações de acordo com nossos princípios de vida e nossos princípios podem ser deduzidos através do raciocínio. Em vez de seguir nossos instintos, nossas emoções como os animais fazem, devemos usar nossa habilidade como seres humanos de raciocinar, para decidir o que é bom fazer e o que não é, para encontrar nossos princípios de vida e então, com base nesses princípios, podemos exercer nossa vontade de fazer a ação correta. Para isso, precisamos formular nossos imperativos, os comandos da razão que devemos seguir na vida diária. Kant também aconselha que devemos agir de tal forma que nossos princípios de ação possam ser uma lei para o mundo inteiro. Em outras palavras, quanto mais universais forem nossos princípios que guiam nossas vidas, mais decisões racionais tomaremos e melhores serão nossas vidas. Sobre a gestão do tempo, se quisermos aplicar este conselho kantiano, precisamos administrar nosso tempo de tal forma que nosso estilo de gestão do tempo possa ser usado como uma lei para o mundo inteiro. Por exemplo, por meio do raciocínio, podemos chegar à conclusão de que fazer exercícios diários e comer muitas frutas e vegetais é muito bom para a nossa saúde. Da mesma forma, por meio do raciocínio, podemos lutar contra nossos impulsos que nos fazem procrastinar, que nos fazem assistir a um vídeo de gato no YouTube em vez de terminar o relatório. Em nosso mundo moderno, passamos muito tempo improdutivo no trabalho. Alguns estudos mostraram que um funcionário médio é produtivo apenas 2 horas e 53 minutos por dia. O resto do tempo eles estão se preparando, discutindo ou se sentindo ansiosos sobre o trabalho, sem realmente fazer nada.
Adicione a isso o tempo desperdiçado em reuniões, conversando com colegas e nas redes sociais. Então, da próxima vez que você tiver vontade de desperdiçar seu tempo fazendo algo que não deveria fazer, use suas habilidades de raciocínio e pergunte a si mesmo: isso é necessário? Qual é a máxima da minha ação? E se todos seguissem essa regra? Por exemplo, se você está planejando rolar pelas mídias sociais em vez de trabalhar em um relatório que vence hoje, então você deve seguir a regra de que todos devem ter o direito de fazer o mesmo, neste caso, rolar pelas mídias sociais em vez de trabalhar. Então você precisa refletir se isso levaria a uma sociedade melhor. Obviamente, esse raciocínio levará você a contradições nesse caso. Ações morais não podem trazer contradições morais. Nesse modelo, se você está tentando roubar algo de uma loja, o dono da loja teria o direito de roubar algo de você também. Portanto, roubar não é universalizável. Você não tem permissão para fazer uma exceção para si mesmo no mundo kantiano. Da mesma forma, se você decidir desperdiçar seu tempo em vez de trabalhar, então você deve aceitar o fato de que todos têm permissão para desperdiçar seu tempo. Se toda a empresa para a qual você trabalha ou é dono puder simplesmente escolher não trabalhar, ela acabará falindo. Percebendo que isso não é o que você quer, você precisa mudar sua atitude e se esforçar mais em seu trabalho em vez de se concentrar em distrações que só lhe darão gratificação de curto prazo. É importante seguir um conjunto de leis universais em tudo o que você faz, como fazer o seu melhor em seu trabalho, porque, em teoria, se todos aplicassem essas leis, o mundo seria um lugar melhor. 4. Programe um tempo para desenvolver suas habilidades. Kanj nos ensina, e não somos ricos pelo que possuímos, mas pelo que podemos prescindir. Kanj viveu uma vida bastante previsível, ele não estava muito interessado em adquirir posses. O que lhe interessava era projetar um modo de vida perfeito para atingir seus objetivos no reino da filosofia e é por isso que ele tinha uma agenda tão rigorosa todos os dias. Ele entendia que as pessoas às vezes lutam muito para adquirir riqueza, status social mais alto, uma promoção e assim por diante. Mas todas essas realizações podem desaparecer um dia, uma decisão de negócios pode levar a uma catástrofe, um e-mail pode destruir toda a sua reputação, seu chefe pode demiti-lo amanhã e assim por diante. Como tal, não é sensato construir castelos de cartas, mas sim continuar desenvolvendo suas habilidades, continuar aprendendo sobre sua área, mantendo-se informado sobre as novidades do setor. Em vez de trabalhar duro para puxar o saco do seu chefe e destacar os erros dos seus colegas, apenas para se colocar em uma luz melhor, você deve trabalhar duro para aprender mais sobre as ferramentas, processos e softwares que você terá que usar, sobre os clientes que você precisará abordar e assim por diante. Mantenha-se longe da busca por promoções, salários maiores e status social maior e mantenha-se focado em seu ofício. Invista 1 hora por dia, todos os dias depois do trabalho, para aprender mais sobre sua área, para desenvolver uma habilidade que você não tem para se aprimorar. Colocar mais tempo em seu calendário para se atualizar pode melhorar muito sua carreira a longo prazo. 5. Reserve tempo para as pequenas coisas. Nas palavras de Kant, olhe atentamente. O belo pode ser pequeno. Apesar de sua maneira rígida de viver e de sua maneira fria e racional de conduzir a filosofia, Kant entendeu a importância das pequenas coisas na vida, como conversar com amigos, caminhar no parque e desfrutar de atividades sociais, e ele abriu espaço para todas elas em sua vida. Ele também tinha um grande interesse no mundo da estética, chegando a afirmar que nossa capacidade de raciocinar é a razão pela qual podemos apreciar toda a beleza deste mundo. Kant acreditava que há similaridades entre julgamento moral e julgamento estético, que o universo físico e o moral podem ser unificados. Quanto mais soubermos apreciar a beleza de uma floresta, por exemplo, mais seremos inclinados a tomar a decisão moral de cuidar da floresta, e dessa forma nossas ações beneficiarão o meio ambiente, portanto, a comunidade local. A admiração por coisas bonitas inspira um sentimento de reverência, acompanhado às vezes por um desejo de cuidar dessas coisas e valorizá-las. É importante reservar um tempo para apreciar a beleza que nos cerca, um nascer ou pôr do sol, as flores e árvores, a paisagem distante, até mesmo a arquitetura. Há um mundo de beleza na maioria das cidades se apenas passássemos mais tempo olhando para cima, acima das lojas. Se não todos os dias, então deveríamos tentar fazer isso pelo menos algumas horas por semana.
reserve um tempo para visitar um museu ou galeria. Contemplar uma obra de arte ou um belo canto da natureza acalma nossas almas e desperta em nós o desejo de sermos mais gentis e mais apreciativos por termos a oportunidade de viver neste planeta magnífico. 6. Reserve tempo para seus outros deveres, como aprendemos com Kant. Uma ação, para ter valor moral, deve ser feita por dever. Hoje em dia, frequentemente admiramos pessoas que são genuinamente boas e fazem coisas boas porque sentem vontade de fazê-las. No entanto, Kant diria que isso não é suficiente. Para ele, uma ação só é moralmente boa se as forças motivadoras por trás da decisão de fazer essa ação também forem boas. Não basta ser bom de coração e gentil com as pessoas, você precisa ter uma razão racional sólida para fazer o que está fazendo. Por exemplo, no caso de um garçom em um restaurante, ele não deve ser gentil com seus clientes só porque se sente assim. Eles devem ser gentis porque é seu dever ser gentil com seus clientes. Se eles só fazem o que sentem vontade de fazer, imagine como se comportariam com os clientes quando eles têm um dia ruim. Só fazer coisas boas quando você sente vontade de fazê-las é efetivamente imoral na visão de Kant. Precisamos agir seguindo um conjunto de princípios de conduta não apenas em nossa vida profissional, mas também em nossa vida pessoal. Todos nós temos que desempenhar papéis diferentes na vida, um funcionário, um cônjuge, um amigo ou pai. Portanto, há muitos tipos diferentes de deveres, e para manter tudo em equilíbrio, precisamos encontrar tempo para cumprir com nossos deveres. Não cumprir com nossos deveres em uma área da vida pode afetar as outras também. Por exemplo, a maioria de nós entende o quão importante é estar em contato com nossos pais ou outros parentes, ligar para eles, perguntar como estão, se precisam de algo e assim por diante. Mas se você se deixa levar pelo seu trabalho, fica estressado demais para ligar para eles, ou simplesmente esquece, significa que você só faz as coisas quando tem vontade de fazê-las, e isso não é moral. Se você realmente raciocinasse sobre a importância de estar em contato com seus pais, você ligaria para eles não importa como se sinta naquele momento. Não administrar tais deveres corretamente pode levar à culpa e ao arrependimento no futuro, particularmente quando seus pais se forem. Não importa quão importante seja uma área da sua vida, neste exemplo, seu trabalho, você precisa encontrar tempo para cumprir seus deveres em outras áreas também, como a família neste caso. 7. Reserve um tempo para o autodesenvolvimento moral. Em nossa citação final de Kant para este vídeo, ele diz: sem o homem e seu potencial para o progresso moral, toda a realidade seria um mero deserto, uma coisa em vão e sem propósito final. Kant foi um dos filósofos mais influentes na era do Iluminismo, também chamada de Era da Razão, e em sua obra O Conceito de Ser um Ser Humano Moral desempenhou um papel importante. Ele considerou que há 3 perguntas principais que todos nós deveríamos nos fazer: no que posso saber? O que devo fazer? O que posso esperar? Ele argumentou que os seres humanos devem sempre tentar progredir no reino da moralidade, que a paz universal é possível por meio da colaboração e compreensão mútua, que a vida de qualquer ser humano é sagrada, que os animais devem ser respeitados. Hoje em dia, devido à globalização, encontrar um ponto comum para a moralidade em tantos países e culturas diferentes é uma tarefa particularmente desafiadora. O que é considerado bom em um país pode ser visto como ruim ou até ofensivo em outro. Por exemplo, quando se trata de abordagens para a resolução de problemas, a maneira como as pessoas se contradizem e debatem entre si para encontrar a melhor solução em culturas ocidentais típicas, versus a estrutura mais tradicional e hierárquica de muitos países do Sudeste Asiático. Ambos os métodos são válidos, mas podem entrar em conflito quando reunidos. A única maneira pela qual o progresso pode ser feito a esse respeito é por meio do diálogo contínuo e da comunicação honesta e aberta. Encontrar um ponto em comum é difícil, mas sempre vale a pena. Enfrentar outras culturas ou outras pessoas com personalidades muito diferentes pode levantar novas questões em nós e elas podem nos forçar a atualizar nosso código moral, o que abre espaço para mais apreciação de diferentes ideologias. Para evoluir em um sentido moral, precisamos ser receptivos a outras culturas, comunicar e debater com outras pessoas para chegar à melhor solução. Para evoluir em um nível moral, precisamos nos informar, talvez passar algum tempo a cada semana, 1 ou 2 horas, pelo menos,
para aprender sobre outras culturas por meio da leitura de artigos e assistindo a documentários, ou se encontrar com um amigo de outra cultura, fazendo perguntas essenciais para ajudá-lo a entender a maneira como ele vê o mundo. Você também pode assistir a debates no YouTube, discussões filosóficas sobre moralidade e coisas do tipo. Ao aprender e debater, você alcançará uma nova compreensão do que é moral e do que não é, ajudando você a realmente se conhecer e moldar os princípios que você deve seguir para uma vida verdadeiramente mais feliz. Se você gostou deste vídeo, por favor, certifique-se de conferir nossa playlist completa e para mais vídeos para ajudá-lo a encontrar sucesso e felicidade usando a sabedoria filosófica antiga, não esqueça de se inscrever. Muito obrigado por assistir.